Olá, queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Uma Dramaturgia Moralizante. Fazer a correção do exercício sobre o tema 1 da unidade 2, do caderno 2 do Sistema Farias Brito. Nós estamos na nossa aula 5, caderno 2 do Sistema Farias Brito, unidade 2, o tema 1. Uma dramaturgia moralizante, da página 72 até a página 87. Na aula anterior, eu já expliquei sobre o capítulo, falando sobre a produção teatral e dramaturga desenvolvida por Ariano Suassuna, ele que foi um grande dramaturgo, autor da peça Auto da Compadecida. Falei sobre as adaptações, sobre o gênero autoteatral. Então agora nós vamos fazer a nossa correção do exercício para fixar e concluir o nosso tema 1 da unidade 2. Vamos lá. Na primeira questão do exercício, correção do exercício, tema, mais uma vez, uma dramaturgia moralizante. Qual autor escreveu a peça Auto da Compadecida e quando ela foi montada e representada no teatro pela primeira vez? O autor está aí, a foto dele, a resposta. Essa peça ela foi escrita por quem? Ariano Suassuna, um dos maiores dramaturgos brasileiros, paraibano, Ariano Suassuna. Ele escreveu a peça Auto da Compadecida no ano de 1955, ele escreveu a obra literária. Mas a peça só foi montada no ano de 1956, no Teatro Adolescente do Recife. Então eu quero que você aprenda que uma coisa é escrever o livro, a dramaturgia, a outra coisa é o livro se transformar numa peça, ser montado. Ariano escreveu Auto da Compadecida em 1955, e essa peça foi montada pela primeira vez no ano de 1956 no Teatro Adolescente do Recife. Segunda questão do nosso exercício, eu pedi para você citar exemplos de obras de destaque escritas por Ariano Suassuna. Aí aqui tem várias. Quem leu o capítulo anterior viu que tem Uma Mulher Vestida de Sol, escrita por ele em 1947, O Auto da Compadecida, 1955, O Casal Suspeitoso, de 1957, O Santo e a Porca, 1958, Face da Boa Preguiça, 1960. Boa parte dessas obras, elas mesclam elementos do folclore popular e retratam o Nordeste como tema central, com a exemplo de O Auto da Compadecida, que é a mais famosa das obras de Ariano Suassuna. Na terceira, eu perguntei para vocês qual foi o movimento cultural idealizado por Ariano Suassuna e qual era o seu objetivo. O movimento idealizado por ele foi o movimento armorial, criado em Recife, Pernambuco, em 1970. Tinha como objetivo valorizar a arte e a cultura popular nordestina tradicionais, em suas diferentes manifestações, como pintura, literatura, música, teatro e dança. Então o projeto armorial, criado em 1970 por Ariano, buscava justamente isso: enaltecer, divulgar, explorar a multiplicidade de elementos da cultura nordestina em várias linguagens artísticas, desde a pintura, a literatura, a música, o teatro, a dança. Então, um dos grandes compromissos de Ariano, ao longo da sua vida, foi justamente levar a arte e a cultura nordestina para todo o Brasil. Então, o tema central dele era a temática do Nordeste. E o movimento armorial era justamente para isso, para estimular essa promoção da cultura nordestina na pintura, literatura, música, teatro e dança. Na quarta questão, eu perguntei para você o conceito de adaptação. Professor, a gente diz que uma peça é adaptada do teatro para o cinema, do teatro da literatura para o teatro, ou então uma música veio de uma peça teatral ou de um romance literário. Como é isso? O que é uma adaptação? Adaptação é a transposição ou mesmo transformação de uma obra para outras linguagens artísticas, diferente daquela que foi criada. Exemplo, peças teatrais para o cinema. Então você vê aqui, do romance literário ocorre uma adaptação, uma transposição e vai lá para o palco. Ali está ocorrendo o teatro. Uma peça de teatro de muito sucesso, como foi o caso da peça Auto da Compadecida, como eu disse, montada a primeira vez em 56, essa peça ela foi adaptada e virou filmes, como
o filme A Compadecida, de 69, o filme Os Trapalhões, no Alto da Compadecida, de 1987, o filme O Alto da Compadecida, de 2000, mais recente e famoso, que eu acho que muitos de vocês já assistiram. Quem não assistiu, procure assistir esses 3 filmes. Então a adaptação é isso, é a transposição ou mesmo transformação de uma obra para outras linguagens. É quando você pega, por exemplo, aí ela pode ser o seguinte, a transposição é quando mantém-se fiel à primeira obra. Quando você pega um filme, aí o filme é igual à peça teatral, aí é uma transposição. Transformação, você pode criar elementos novos e misturar com o elemento central da peça teatral e, da mesma maneira, permanecer uma adaptação. Resumindo, existem adaptações que transpõem, ou seja, é colocado igual, e existem outras que sofrem modificações, né? Transformação. Então, isso é uma adaptação. Na quinta, eu pedi para você citar exemplos de adaptações da peça teatral Alto da Compadecida. Aquela peça que foi do teatro. Quando é que ela sofreu uma adaptação? Aí aqui está a resposta. Filme brasileiro, A Compadecida, de 1969, dirigido por George Jonas. Aí você olha aqui, é o primeiro cartaz, A Compadecida. Aquele que eu falei que tem a Regina Duarte interpretando A Compadecida, tem Armando Boldes representando João Grilo, Antônio Fagundes, que é o Chicó. Aí tem aqui Os Trapalhões no Alto da Compadecida, outro filme muito famoso, de 1987, dirigido por Roberto Farias. Está aqui o cartaz, Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Todos esses filmes estão disponíveis no YouTube. Para você assistir, é só colocar o título do jeito que está aí, que você consegue assistir e visualizar. E o último, O Alto da Compadecida, de 2000, Miguel Arraes, o mais famoso, né? Você vê aí no cartaz, João Grilo e Chicó, João Grilo apontando para a Compadecida, que é Nossa Senhora, e aí você vê a batalha entre Deus e o diabo. De um lado está Deus, né? E do outro está o diabo. Na sexta, qual grupo de humor brasileiro entrou para o Guinness Book, livro dos recordes, como programa humorístico de maior tempo de duração na televisão? Aqui é só para a gente destacar o papel dos Trapalhões, né, na televisão e no cinema nacional, um grupo de humor formado pelo Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Acho que muitos de vocês já ouviram falar ou já assistiram sobre os Trapalhões. E só uma curiosidade, entrou para o Guinness Book porque passou 30 anos, né, de duração na televisão, programa diário, e das 15 maiores bilheterias nacionais, 5 são de filmes dos Trapalhões. Todo ano, na década de 80 e boa parte dos anos 90, todo ano tinha um filme de sucesso dos Trapalhões lançado no cinema. Então é só para a gente destacar o papel desses humoristas que fizeram o filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Sétimo, quando surgiu o gênero teatral conhecido como alto e quais as suas principais características? Resposta, o alto é um gênero teatral surgido na Europa durante a Idade Média. Você sabe que a Idade Média, século V até o século XV. Nessas peças, o tema central era a batalha entre salvação e condenação, onde geralmente o pecador alcançava a salvação após apelar para a misericórdia divina e o diabo era enganado, né? Então, geralmente, nessas peças, no roteiro, conta a história de uma pessoa que morre, aí vai para o purgatório, chegando lá, vai ser julgado. Aí, no seu julgamento, na balança vai ser apresentado tudo que ele fez ao longo da vida. Aí, de um lado, você vê Deus querendo salvar a alma, né, no tribunal, tem os santos sendo os advogados, Deus no centro do tribunal, e o diabo querendo levar a alma daquela pessoa do inferno. Geralmente, nesse roteiro, os santos conseguem convencer a Deus a levar aquela alma para o céu, deixando o diabo furioso. Professor, esse gênero teatral, quem já estudou sobre Idade Média, sabe que a Idade Média também é chamada de Idade da Fé, é o período de teocentrismo, Deus estava no centro do universo, a igreja monopolizou todas as formas de arte do período, desde a arquitetura, com a construção de catedrais no estilo românico e no estilo gótico, aí passando pela escultura, que era a imagem de santos, né? A música, o canto gregoriano, e no teatro a gente vai ver o gênero do alto teatral. Qual é o objetivo? Ali o objetivo era repassar a ideologia da igreja e fazer com que o cristão se adequasse ao comportamento exigido pela igreja. Como se dissesse o seguinte, olha, você está vendo esse personagem aí sofrendo? Você quando morrer vai ser julgado, e vai ser julgado pelas suas ações.
Se comporte bem que você vai para onde? Para o céu. Se comportar mal, você está vendo aí como ocorre o inferno. Oitavo, de que forma a Igreja Católica explorou os autos teatrais? E com qual objetivo? Resposta, os autos medievais tinham uma função moralizante e reforçavam os valores cristãos. Elas buscavam propagar os valores do cristianismo por meio de episódios da Bíblia e da vida dos santos. Função moralizante, exatamente. A igreja, através desse gênero de teatro, ela queria dizer o seguinte, o que era permitido fazer e o que não era. Repassando a sua ideologia e seus valores. E aqui no slide anterior você vê a imagem de um auto teatral. Geralmente eles eram apresentados em praças ou no centro da igreja, com vários cenários ambulantes, onde o povo ia andando de cenário em cenário, até chegar ao final, igual a procissão, e aí tinha a função moralizante. Nono, qual a visão de Ariano Suassuna, né? Qual a visão Ariano Suassuna busca repassar no Alto da Compadecida? Primeiro, ele coloca a misericórdia divina, quem assistiu o filme, ao lado dos fracos e atormentados pelas condições sociais desumanas e desiguais. Você vê lá que quando Nossa Senhora chega, a grande advogada, a compadecida, ela se compadece, ou seja, tem piedade dos que estão ali, de João Grilo, do padeiro, da mulher do padeiro, do padre, do bispo. E aí o que é que Ariano mostra? Que muitas das ações são frutos da sua condição humana, sua condição social, da desigualdade, como era o caso de Severino de Aracaju, cangaceiro. Por que é que ele entrou para aquela vida? Aí ele é absolvido justamente pela vida que ele sofreu. Aí o que é que Ariano busca? Levar o espectador a refletir sobre as condições miseráveis e as atitudes que dela decorrem, né? Para você entender o seguinte, toda ação gera uma reação. Você vê, por que fulano se comporta daquela maneira? Aí Ariano mostra os motivos. As condições de vida é que levaram as pessoas a ter aquelas atitudes. É isso que ele buscou demonstrar na sua obra. Décimo, qual autor é considerado criador do teatro português e um dos grandes autores do gênero autoteatral? Cite exemplos de obras que ele produziu. Aí está a resposta. Gil Vicente, viveu entre 1465 e 1537. Ele é o maior expoente do teatro português, né? Criador do teatro português. Suas principais obras: Alto da Barca do Inferno, Alto da Alma e Alto da Lusitânia. Qual a obra mais famosa de Gil Vicente? A mais famosa é Alto da Barca do Inferno, 1517. Aquele mesmo estilo, aquele mesmo roteiro. Um personagem que morre, aí tem duas barcas para se chegar ao paraíso. A barca do anjo e a barca do demônio. Aí lá vai ter um julgamento, onde tudo que o indivíduo fez ao longo da vida vai estar sendo posto lá, sendo representado na peça. No final, aquele mesmo roteiro. O diabo é enganado e o indivíduo vai para o céu. Mas é justamente para fazer as pessoas refletirem sobre o seu comportamento e sua conduta. Por isso o título, uma dramaturgia moralizante. É o quê? Peças teatrais que buscavam impor uma conduta moral para a população. Aquilo você tem que fazer, tem que ser dessa forma. 12ª. Quais as principais características dos roteiros dos autos teatrais? O que eu acabei de falar. Os autos teatrais sempre representam situações nas quais as personagens são levadas a rever seus comportamentos, modificando-os e aproximando-os de uma conduta moral aceita. Ou seja, o objetivo é esse, é fazer com que as pessoas reflitam e mudem suas práticas e que essas práticas sejam de acordo com a ideologia repassada pela Igreja Católica. Qual era o objetivo do teatro realizado pelos jesuítas no Brasil? É só para a gente destacar que o teatro foi uma arte muito presente no nosso país. O teatro como nós o conhecemos, né, e as primeiras experiências teatrais que a gente, mais próximo de nós, foi o teatro desenvolvido pelos jesuítas no Brasil, o teatro jesuítico. Você sabe que os portugueses chegaram aqui, 22 de abril de 1500, eles buscaram colonizar o nosso país, né, principalmente a partir de 1530, tem o início do período colonial. Os portugueses buscam trazer membros da igreja para catequizar e conquistar novas almas. Então, em 1549, com a chegada do primeiro governador-geral Tomé de Souza, chegam os primeiros jesuítas no Brasil. E aí, o que é que os jesuítas faziam? Eles aldeavam os indígenas e lá eles buscavam converter a população nativa, os índios, utilizando o teatro como uma forma de conversão.
Qual era o objetivo do teatro realizado pelos jesuítas no Brasil? Resposta. Os autos medievais foram utilizados pelos jesuítas no Brasil como um instrumento de catequização, buscando transmitir os valores religiosos e converter os povos que aqui encontravam. Então, o que é que os jesuítas faziam? Eles faziam peças teatrais, adaptando personagens, colocando personagens como Tupi, da língua lá indígena, um dos deuses Tupã, né? Um dos deuses indígenas. Então, através do teatro, eles buscavam catequizar novas almas, né? Eles buscavam aculturar os nativos, fazer com que o índio perdesse a sua cultura original e aprendesse a cultura portuguesa. Tinha peças que faziam os índios sentir vergonha por andar nu, ele já era repassando a ideia que os portugueses tinham de andar vestido. Por exemplo, peças que diziam que Tupã era um falso Deus, o Deus verdadeiro era Jesus Cristo, Deus, né? Santíssima Trindade, toda aquela ideologia que a igreja buscava repassar. Como devemos compreender o teatro jesuítico? Você deve olhar para o teatro jesuítico e compreender ele como um instrumento de dominação. Os jesuítas faziam peças querendo dominar, querendo promover uma catequização, fazer com que o índio perdesse a sua cultura e a sua religião e passasse a ser o quê? Cristão católico. Então, foi um instrumento de dominação, buscou promover a catequização e a aculturação dos povos nativos. Professor, o que é essa aculturação? Fazer com que o índio perca a sua cultura original e assimile a cultura portuguesa, a cultura do colonizador. Isso é a aculturação. Então, vê aqui, acho que aqui já foi respondido, na 13, vamos para a 15. Qual jesuíta é considerado o primeiro teatrólogo da história do Brasil? Qual foi o primeiro jesuíta a escrever esses roteiros dessas peças para buscar catequizar, dominar e aculturar os povos nativos? Tá aí a imagem dele no nosso slide, né? É o jesuíta, o padre José de Anchieta, escreveu várias peças adaptadas à realidade e à cultura dos povos nativos, muitas delas até em Tupi. Então, ele viveu de 1534 a 1597 e ele é considerado o primeiro teatrólogo da história do Brasil, o padre José de Anchieta. O que eram as missões jesuíticas? A gente sabe que os jesuítas, eles aldeavam os indígenas, eles faziam missões, né, ou aldeamentos. O que eram as missões, ou aldeamentos jesuíticos, né? As missões jesuíticas eram aldeamentos, ou seja, os jesuítas, eles pegavam os índios e criavam ali uma aldeia. Os jesuítas impunham um modo de vida cristão, obrigando os indígenas a abandonar suas crenças e seus valores. Muitos dos jesuítas, eles ensinavam o idioma português, a cultura cristã, buscando catequizar novas almas, fazer com que o índio perdesse a sua cultura original. Eles buscavam, através do teatro, né, educar aquela população. Você sabe que o público-alvo deles, dos jesuítas, eram os curumins, aqueles índios pequenos, os menores. Porque você pegar um adulto que já tem uma cultura formada é mais difícil converter. Então, geralmente, os jesuítas buscavam utilizar essas práticas para catequizar as almas novas, os curumins, né, que ainda não tinham a sua cultura formada. Os jesuítas, nesses aldeamentos, colocavam os índios para entrar na floresta, extrair as drogas do sertão, que era baunilha, cacau, para eles poderem vender e obter lucro. No caso dos jesuítas, né? Obter lucro. 17ª. Que elementos eram utilizados no teatro jesuítico para facilitar a comunicação com os indígenas e a própria catequização? O acréscimo de personagens da mitologia indígena, o uso da língua nativa nos diálogos, o uso de máscaras, de plumagem, de instrumentos musicais como chocalhos e apitos. Então, nessas apresentações eram abordados temas relacionados à realidade local. Então, eles faziam isso, por exemplo, utilizavam a mitologia dos povos indígenas em conciliação com a religião cristã para poder ensinar, educar e repassar a cultura. O uso da língua nativa nos diálogos, o uso de máscaras, tudo isso, né, chocalhos e apitos, era para familiarizar os índios a esse teatro. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente corrigiu o exercício sobre o tema 1 da unidade 2, uma dramaturgia moralizante. Nós debatemos sobre o papel de Ariano Suassuna, né, grande dramaturgo da história do Brasil, a peça O Alto da Compadecida, escrita por ele, montada no ano de 56. Discutimos o conceito de adaptação e vimos
que a peça de Ariano se transformou em vários filmes, dei até o exemplo de cada filme. Debatemos sobre o alto teatral, o que é o gênero alto, o papel de Gil Vicente no teatro português e o teatro jesuítico e a figura do padre José de Anchieta na busca dessa catequização e conversão. Então, qualquer dúvida, a gente vai, nas outras aulas, estar esclarecendo. Também, quando a gente voltar, antes das avaliações, vamos fazer aquela pequena revisão. Eu espero que vocês estejam fazendo a leitura, assistam os filmes que eu indiquei, e dessa maneira a gente vai conseguir chegar à nossa meta, que é um bom ensino-aprendizagem. Então, espero que tenha sido compreendido. Até a próxima e fiquem com Deus.